A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro do Apocalipse. Louvado seja Deus por nós estarmos aqui nessa noite para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus, que Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Apocalipse capítulo de número 22. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, também o nosso pastor Osmi, que tem nos dado essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês para ministrar uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 1, eu vou ler o versículo 1, os irmãos, o segundo, nós vamos ler até o versículo de número 17, amém? Diz assim: e mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua taça, e de uma a água da vida, deu os doce frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore soltaram as nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, trouxe-me aos pés do anjo, mas e disse-me: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. e disse-me: não serve as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça a justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas anteriores. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: venham. E quem diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Diga amém. Amém. Diga: vem. Vem. Mais uma vez: vem. Vem. Ele vem. Vem. Sente, tome o seu lugar nessa noite. Ah, bendito seja o Cordeiro de Deus. Nós acreditamos que Ele vem. Cantamos nessa noite hinos aqui dizendo que Ele vem e que nós queremos estar lá, participando e adorando na beleza da sua santidade. Queridos irmãos, esta palavra, a qual foi dada a João, um dos apóstolos do Senhor Jesus,
O interessante é que a Bíblia nos mostra desde o princípio de tudo que Deus sempre tem o seu plano e o seu projeto para realizar. E a Bíblia diz que Ele nunca faz antes de revelar aos seus servos. E a palavra do Senhor diz que no livro de Daniel, capítulo 12, quando Daniel teve uma visão que ele não entendeu, a palavra do Senhor diz que estava selado, porque era para o tempo do fim. E passou-se alguns anos, e a palavra do Senhor nos mostra que quando Jesus Cristo ele veio a este mundo a pregar a sua mensagem, Ele disse que o seu reinado não era deste mundo. Ele disse que o seu reinado era outro. E um dia Jesus, conversando com os seus discípulos e as pessoas que estavam à sua volta, quando ele estava no templo, a Bíblia diz que eles, olhando a estrutura do templo a qual foi erguido, dizendo: veja, Senhor, que grandes são as estruturas deste templo. E Jesus, olhando, disse: de certo eu digo a vocês que não ficará nesse lugar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E a palavra diz que Jesus começou a ensiná-los a respeito dos fins dos dias, quando estas coisas aconteceriam. E Jesus ensinando, dizendo que haveria alguns momentos para que eles entendessem que isso seria os fins dos dias. Jesus disse: vocês sabem discernir quando haverá chuva. O dia está sol, está claro, a nuvem negra se aproxima, certamente vocês dizem: vai chover. Mas vocês não sabem discernir quando estas coisas vão acontecer. Mas eu digo a vocês, quando vocês virem rumores de guerra, quando vocês virem o bramido dos mares e das ondas, quando vocês virem terremotos, isto vai acontecer em vários lugares, inclusive aqui no Brasil aconteceu. E recentemente aconteceu na China. Quando vocês virem esses fenômenos da natureza acontecer, fiquem atentos, porque o tempo está próximo. Aleluia. Jesus deixou essas coisas naturais acontecer para nós entendermos que a vida dele está se aproximando. Porém, Jesus ensinou também pela sua palavra no livro de Mateus, capítulo 25, que há um povo que está preparado e há outro que está despreparado. Jesus ensinando na sua palavra sobre 10 mulheres, que a Bíblia coloca como as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As 10 aparentemente estavam preparadas ao encontro do noivo, mas a Bíblia diz que passando-se as horas, elas cochilaram, dormiram. Mas a Bíblia diz que à meia-noite surgiu um clamor dizendo: aí vem o esposo. A palavra do Senhor diz que elas acordaram, e umas delas, 5, estavam com as suas lamparinas acesas, e ainda tinha azeite se porventura viesse a acabar. Mas as outras estavam com as suas lamparinas acesas, mas estavam faltando azeite para colocar se porventura viesse a acabar. E elas disseram: dai-nos o vosso azeite, porque o nosso está se acabando. E a Bíblia diz que 5 delas disseram: não, vai aonde vende e comprai para vocês. E a Bíblia diz que elas foram, e quando elas foram e voltaram, a porta se fechou. Escute bem, você que está aqui nesta noite, que serve a Jesus, que ainda não serve, a oportunidade Jesus está nos dando sempre de estar na sua presença, para entendermos que Ele vem. Você acredita que Ele vem? A Bíblia diz que elas entraram, as 5 entraram juntamente com o noivo, e depois as outras 5 começaram a bater. Abre-nos a porta para que entramos. Começaram a bater, mas a porta estava fechada.